belezinha? Tudo tranquilo? Aqui é Vitor Rizovas do canal 10 de História. Estamos começando mais uma aula e o assunto de hoje é o final da Primeira Guerra Mundial. Antes de começar a aula, saiba que se você quiser eu te envio qualquer imagem, tabela ou esquema que você viu no canal, ok? Tá certo? Outra coisa, no final dessa aula temos uma questão do Enem para você resolver, belezinha? Então deixa um comentário, se inscreve no canal para não perder nada. Vamos lá? Bom, na aula anterior vimos que a guerra foi causada especialmente por conflitos imperialistas e que terminou com a humilhação da Alemanha. Não foi isso? Já vimos o Tratado de Versalhes, mas ele está aqui de novo para você se lembrar. Tudo bem? Os principais pontos do Tratado de Versalhes são esses aqui. Olha a tabela. A Alemanha vai ser responsabilizada pela guerra, então vai ser humilhada pelo tratado. Com isso ela perde a Alsácia, a Lorena, né, que são ricas em carvão e em ferro. A Renânia, né, que é o oeste da Alemanha, deve ser desmilitarizada, né, ou seja, não deve ter nenhum exército. O Sarre vai ser controlado pela França por um bom tempo, né, e o exército alemão vai ficar com um contingente muito menor do que os países da Entente. Além disso, os alemães são obrigados a pagar uma indenização por terem causado danos nos países da Entente. Não é? Beleza? Agora eu queria falar dos 14 pontos de Wilson, né? Um outro tema muito importante da Primeira Guerra Mundial. Os pontos levantados pelo presidente dos Estados Unidos antes de entrar na guerra. Isso são os 14 pontos de Wilson. Os pontos seriam uma forma de se evitarem novos conflitos. A principal mensagem seria uma paz sem vencedores, né? A gente sempre associa os 14 pontos do Wilson a um período de paz sem vencedores, ou uma forma de paz sem vencedores. O que isso quer dizer? Ora, uma paz sem vencedores seria um caminho para evitar novas guerras. Por quê? Simples. Se a paz alcançada fosse justa para todas, não haveria o desejo, nenhum motivo para uma revanche. Alguns pontos são os seguintes, vejam só na tabela. Primeiro, a abolição da diplomacia secreta. Tudo seria feito abertamente, né, sem pactos individuais. A liberdade dos mares, quer dizer, os navios poderiam circular livremente por todos os mares. Além disso, eliminação das barreiras econômicas entre as nações, livre comércio, redução do armamento nacional, né? Não precisamos ter tanta arma se a gente não quer fazer guerra. Redefinição da política colonialista, levando em consideração os interesses dos povos colonizados. Nossa, mas como Wilson é bonzinho. Mas lembra, os Estados Unidos é uma potência emergente, está louca para poder ter participação na África, na América, na Ásia. Né? Depois, né? Retirada dos exércitos de ocupação da Rússia, a restauração da independência da Bélgica, a restituição da Alsácia e da Lorena à França, né? E a reformulação das fronteiras italianas. Nossa, muita coisa, muita coisa. Aparentemente neutro, mas é tudo dentro do interesse dos Estados Unidos. Além disso, reconhecimento do direito e ao desenvolvimento autônomo dos povos da Áustria-Hungria, restauração da Romênia, da Sérvia e de Montenegro, e o direito de acesso ao mar para a Sérvia. Né? Veja, estamos tentando resolver de uma forma aí, possível, né? De uma forma interessante para todos, por isso paz sem vencedores. Reconhecimento do direito ao desenvolvimento autônomo do povo da Turquia e a abertura permanente dos estreitos que ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Né? Além disso, independência da Polônia e a criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. Veja, está aí o embrião para a ONU, não é? O embrião para a ONU, a ideia de ter reuniões, de ter uma instituição internacional que defenda, né, que seja espaço para a diplomacia internacional. Vejam que o Wilson queria, na verdade, a abertura e o fim das intervenções com o objetivo de fazer mais comércio. Se você olhar para a tabela, ali, né, os povos têm autonomia, os povos se libertam, os povos fazem o que quiserem, e na prática as minorias se livram, né, das potências, se livram do peso, né, dos grandes países. Né? Então, o que o Wilson quer é diminuir a interferência dos países da Europa sobre o resto do mundo, o que faria com que os Estados Unidos se tornassem uma grande potência.
Claro que os pontos do Wilson são ignorados pelo Tratado de Versalhes, a gente já viu o Tratado de Versalhes, mas os Estados Unidos, apesar disso, se tornam a principal potência. Veja, não houve sequer um disparo nos Estados Unidos. Isso fez, sem dúvida, com que a Europa, totalmente destruída pela guerra, tivesse muito mais dificuldade em se industrializar. Assim, os americanos se tornaram fornecedores de produtos industrializados para todo o mundo, em lugar da Europa. Na Europa, tendo ainda uma outra situação. Os mapas mudaram muito. Veja só, em vermelho temos os nomes dos países criados após a guerra, como Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Polônia, por exemplo, que a Rússia havia cedido à Alemanha lá no Tratado de Brest-Litovsk para sair da guerra. Mas, como a Alemanha perdeu o conflito, a Entente não permitiu que a Alemanha anexasse esses territórios. E pelo fato da Rússia ser socialista, eles não puderam ser reanexados ao território russo. Então a Rússia abre mão, mas a Alemanha não pode pegar e nem a Rússia pode receber de volta. Então esses países acabam surgindo. Além disso, veja como o Império Austro-Húngaro perdeu vários territórios, não é? A Tchecoslováquia, o surgimento da Iugoslávia, Mas temos questões muito complicadas, como as zonas ainda em disputa. Está vendo em roxo? A Itália e a Áustria não se acertaram ainda. Aliás, vejamos a Itália, Vejam que ela mudou de lado, entre a deflagração do conflito e a sua efetiva entrada da guerra em 1915. Isso aconteceu porque a Itália estava mais interessada em avançar sobre as províncias irridentas, na fronteira com a Áustria, entendeu? Viu no mapa? Essa região em roxo aí ao lado da Itália, perto de Trieste. Por isso, a Itália precisou sair da Tríplice Aliança e acabou lutando do lado da Entente, porque a Áustria, acabava sendo a grande inimiga dela. Outras consequências da guerra são a ascensão do fascismo e o enfraquecimento das democracias, que serão associadas ao fracasso e à fragilidade. Por conta dos resultados econômicos do conflito, essas formas de governo, democracia, liberalismo, se perdem completamente. A gente vai ter a crise das democracias e o crescimento do pensamento totalitário. Com a guerra, a Itália, a França e a Alemanha vão ver o crescimento das doutrinas chamadas de extrema-direita, que mais tarde se instalam na Itália, em 1922, e depois em 1933 na Alemanha, na forma do Partido Fascista italiano e o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista alemão. Esses fatores levarão à Segunda Guerra Mundial, que vai ter como objetivo resolver as questões que causaram a Primeira Guerra e não foram resolvidas. Ao contrário, foram agravadas. Na Alemanha, a República de Weimar não conseguia reerguer a Alemanha debaixo de tantas dívidas e compromissos com os países vencedores. Quanto ao Império Turco-Otomano, esse foi dividido, assim como a Áustria-Hungria. O surgimento da Iugoslávia significa a criação de um território de todos os eslavos, Iugos, que quer dizer todos, e Slávia, que quer dizer eslavos, não é? Mas e o Brasil? A participação do Brasil foi a seguinte: o Brasil encaminhou enfermeiros em navios de apoio, sobretudo no que diz respeito à costa da África. Então, isso nos trouxe poucas perdas, entramos na guerra em 1917 apenas e 100 soldados. Então, os nossos mortos são dos navios afundados pelos alemães. Entendeu? As consequências da guerra para o Brasil foram mais ligadas à economia do que qualquer outra coisa, como um surto industrial causado pela substituição das importações. Ou seja, os países da Europa estão se matando, não têm condição de vender nada para ninguém, de produzir outra coisa que não seja arma. Então, qualquer produto industrializado que o Brasil precise, a gente precisa comprar da Europa. Não dá. Por isso, vamos substituir as importações. A oligarquia cafeeira vai produzir esses produtos, porque não dá mais para comprar da Europa. Tudo bem? Então vamos ver a questão do Enem. Vamos dar uma olhada na forma como isso pode ser cobrado de você lá no Enem. Tá certo?
Belezinha? A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão: a crise do colonialismo e a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. B. O enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. C. O declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. D. A corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. O alternativa E. A Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Perceba que o texto traz a ideia de que a origem, para os principais conflitos é comum. Ou seja, as causas da Primeira Guerra, ou das guerras da primeira metade do século XX são as mesmas. A busca por matérias-primas, mercados consumidores, ou seja, o imperialismo e as questões comerciais. Viu só? Com isso, eu fico por aqui. Não se esqueça de curtir a aula e de me pedir uma aula aqui nos comentários. Beleza? Tô indo nessa, gente. Grande abraço. Até mais.